Gracias por estar con nosotros en esta semana que hemos de empezar con algunos temas y tópicos muy interesantes con el doctor Alberto Tim. Te invito a que durante esta semana nos acompañes. Dios te bendiga. Algunas personas preguntan, si tenemos a la Biblia como bases de nuestra doctrina adventista, ¿por qué también aceptamos los escritos de Ellen G. White como inspirados? ¿Sería un acréscimo a la Biblia? Yo creo que podemos contestar a esa pregunta con una ilustración. En Argentina tenemos el famoso delta del río Paraná. El río Paraná, antes de llegar al Mar del Plata, forma un grande delta con muchos canales distintos. Una vez cuando yo estaba en Buenos Aires me dijeron que cuando un navío extranjero viene a Buenos Aires y tiene que subir el río Paraná, se usa un piloto argentino que conoce la configuración del delta para que el navío vá por el canal navegable. Quizás hoy con los modernos equipos que hay de navegación no se necesita esto, pero tradicionalmente esta era la realidad. Yo creo que podemos comparar la historia del mundo a un gran río que pasa por valles, montes, y antes de llegar al océano de la eternidad forma un gran delta ideológico, filosófico, cultural y religioso. En nuestro mundo hoy tenemos cantidad de distintas ideologías, filosofías. Además, tenemos muchas religiones. Solo adentro del cristianismo hay hoy 45,000 denominaciones distintas. Todas dicen que tienen bases en la Biblia, pero una enseña una cosa, otra enseña otra cosa, y hay conflicto de interpretaciones en la Biblia. El problema no está en la Biblia, que es una y armónica. El problema está en la interpretación de la Biblia, donde muchos se acercan de la palabra de Dios con sus prejuicios humanos, sus interpretaciones, sus diferentes filosofías. Entonces, el don profético de Ellen G. White foi concedido en esses dias postreros de la historia humana, no para reemplazar la Biblia, sino para sacar, quitar todas las ideologías, filosofías que ha conspirado contra la palabra de Dios, de forma que la Biblia pueda interpretarse a sí misma y que su mensaje llegue a nosotros con la misma pureza que tenía en la Biblia. Mi apelo es que nosotros tendríamos que usar Ellen G. White en leer sus escritos y dejar que estes escritos traem para nuestra vida una experiencia de transformación y una lectura correcta y un estudio correcto de los escritos de Ellen G. White va a nos acercar más de la Biblia y de su mensaje, para que Dios pueda hablar para nosotros en estes días postreros de la historia humana. En el período bíblico teníamos profetas canónicos que contribuíram en la producción de la Biblia como la conocemos hoy,
Entre os profetas canônicos temos, por exemplo, a Moisés, Isaías, Jeremias, o apóstolo Pablo, Juan. E também haviam profetas não canônicos, que não contribuíram para escrever algum livro da Bíblia. Por exemplo, Enoque, Elias, Juan Bautista e quantidade de outros. A pergunta que surge é: a autoridade de um profeta não canônico é a mesma de um profeta canônico que escreveu algo na Bíblia? Para contestar esta pergunta, necessitamos ter em mente uma coisa. Durante o período da vida de los profetas, antes de la formação del canon, ou seja, quando os livros bíblicos foram reunidos dentro de um paquete como o Antigo Testamento e o Novo Testamento, não se fazia esta distinção. O profeta era um profeta verdadeiro de Deus ou um falso profeta. Os falsos profetas eram rechazados e os profetas verdadeiros aceptos. Agora, qual é a autoridade de Helena de White comparando a estes profetas? Como adventistas del sétimo dia, nós creemos que Helena de White tem a mesma autoridade de um profeta verdadeiro no canônico. E então temos que fazer uma pequena distinção. Helena de White, em termos de autoridade autorial, ou seja, como autora, tem a mesma autoridade dos demais profetas canônicos, porque, em última instância, a autoridade de um profeta está não em ele mesmo, pero em Deus que lo inspira em seus escritos. Pero em termos de autoridade e função, há uma distinção entre a função de Helena de White e a função da Bíblia. A função de Helena de White é exaltar a Bíblia, e a função da Bíblia é ser a regra de fé e prática de los cristianos. Portanto, nós creemos que ela tem uma função de um profeta não canônico, que não vino para substituir a Bíblia, pero para levar a la Bíblia. Temos várias evidências para a aceitação de um dom profético em esses últimos dias da história humana. Pero a pergunta é: o que a Bíblia mesma habla sobre este tema? Bueno, em primeiro lugar, a Bíblia habla del dom profético como um dom permanente de la Igreja, permanente não em el sentido de sempre haver profetas verdadeiros, pero que se pode manifestar sempre que Deus lo considera necessário. Por exemplo, nós temos o livro de Romanos 12:6, 1 Coríntios 12:10 e 28, Efésios 4:11 a 14, que mencionam o dom de profecia como parte do paquete de los dones del Espírito para a Igreja. Quando alguém diz: mira, eu não vou aceitar um dom profético em esses últimos dias porque tenho a Bíblia, a pessoa pode estar aceitando a Bíblia como um todo, pero não estes textos que hablam del dom profético para os últimos dias. Por lo tanto, não está aceitando toda a Bíblia. Eu aceito o dom profético para os últimos dias porque a mesma Bíblia lo habla sobre esta manifestação. Em segundo lugar, os creyentes deveriam rechazar solo os falsos profetas. Por exemplo, em 1 Juan 4:1, o apóstolo habla que teníamos que testar, provar os profetas, se são de Deus. Mira que Juan era o último de los apóstolos. Se alguém poderia dizer
não vai haver mais manifestação do verdadeiro dom profético, ele seria a persona para nos dizer isto. Pero quando ele todavia diz que temos que provar dos profetas, assim como há a possibilidade de haver o verdadeiro, também del falso, então é uma evidência de que todavia tendríamos que ver a possibilidade se o profeta é de Deus ou não. E no terceiro lugar, antes da segunda venida de Cristo, no processo de restauração final da verdade, o dom profético haveria de se manifestar outra vez. E esta é a promessa que temos em Joel 2, 28 a 31, também em Apocalipse 12, 17. Por lo tanto, creemos que há uma base bíblica para a aceitação de uma manifestação moderna do dom profético. No livro do profeta Amós, capítulo 3 e o verso 7, temos uma declaração muito importante. O profeta diz: porque não hará nada Jeová el Senhor, sem que revele su secreto a sus siervos los profetas. Este é um princípio em la história. Eu puedo ter uma surpresa por não conhecer a revelação de Deus, pero Deus revelou o futuro para que nós estejamos listos para as grandes crises que o mundo vai ter. Se formos a passar por el período, por el cenário bíblico, vamos a ver que depois de la caída, a primeira grande crise de la humanidade foi o dilúvio. E ali havia um profeta. En los momentos cruciales en los cuales el error y la verdad estão em tensão e a verdade necessita ser restaurada, há uma assistência profética. E assim foi no dilúvio com Noé. En el cautiverio egípcio, teníamos a Moisés, además de su hermano y hermana, que también eran profetas. En el período oscuro de apostasía bajo el reinado de Acabe y Jezabel, teníamos a Elías y también Eliseo. En el período del cautiverio babilônico, Daniel, además de Jeremias y Ezequiel. Quando o judaísmo estava muito secularizado e Jesus vendria por la primeira vez, tivemos a João Bautista preparando o caminho para a venida do Senhor. É interessante que um amigo chamado Valdecir Simões de Lima me falou que a característica de cada uma destas crises vai convergir no tempo del fim. Por lo tanto, assim como o mundo em los dias de Noé ia ser destruído não por água como los dias de Noé, em los últimos ou postreros dias vai ser destruído por fuego. Assim como en el cautiverio egípcio, el pueblo estava en el cautiverio, assim também estamos en el cautiverio deste mundo. Como havia apostasia em los dias de Elías, bajo el reinado de Acabe e Jezabel, el mundo está em apostasia hoje. Também, como el pueblo de Deus estuvo en el cautiverio babilônico, nós estamos em el cautiverio desse mundo, e hasta no livro de Apocalipse habla muito de Babilônia, salir de Babilônia. E como o mundo, o judaísmo estava secularizado em los dias de João Bautista, também está secularizado hoje. E Jesus vino em aquele tempo, e ele também vendrá por segunda vez. Mira, se todas as características de cada uma destas crises converge em lo tempo del fim, por que não haveria uma assistência profética em la final restauração muito mais ampla da verdade em estes dias finais?
Em outras palavras, se houve uma assistência profética em cada uma destas grandes restaurações da verdade, por que a última e final restauração da verdade seria a exceção? Como Igreja Adventista, creemos que não é uma exceção, que Deus traje a nós o dom profético por Helena G. White para nos levar a um maior compromisso no processo de restauração da verdade bíblica em preparação para a segunda venida.